equipe da Prata da Casa. Então, vamos lá. Bem-vindas, né? Como o Ivone falou, esse programa, esse programa, né? Mas é feito com muito carinho, muito amor aí, e foi idealizado e nós estamos já entrando aí no nosso segundo ano, né? Com uma participação muito bacana dos membros do Instituto de Minas Gerais, e realmente o propósito é esse, né? Vocês que estão vindo a primeira vez, é um projeto para conhecermos os talentos de Minas e de uma forma ampliada hoje online, que graças a Deus cada vez mais a gente tem participações das pessoas do mundo todo. Então, assim, todos os membros estão convidados, né, que queiram participar para estarem conosco, facilitadores e helpers, para mostrar o seu talento e a gente ampliar um pouco mais esse conhecimento de formas diferentes, com olhares diferentes. E a gente tem hoje, né, vou deixar agora a Celinha seguir com a apresentação da Clau, o tema, e contar um pouquinho dela aí para nós. Então, boa noite, não, boa tarde ainda, todos bem-vindos, né? Então, é uma honra receber todo mundo aqui para a gente participar e absorver e ter a oportunidade de receber a oferta desse talento hoje tão assim querido por nós. Eu posso falar isso do meu coração, uma pessoa com bastante experiência, que traz um tema também muito importante nas nossas vidas, que podem nos liberar para uma vida mais feliz. E é uma honra, Claudete, te receber aqui hoje, fico até emocionada, e uma boa sorte. Eu gostaria que você falasse antes um pouquinho de você para nós, com mais detalhes, e seja muito bem-vinda. Ok. Ficar à Vocês vontade. estão me ouvindo? Meu áudio tá bom para vocês? Tá. Sim. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, acabou que né, foi tanta conversa, eu perdi a sequência. Então, eu vou falar um pouquinho de mim e depois eu faço uma harmonização e começo o tema, né? É isso? Sim, Então, tá. é isso. Então, eu vou falar só um pouquinho aqui, prazer, né, de estar aqui, assim. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com essas coisas de tecnologia, assim, o tema, eu acho que ele é até bem conhecido para mim, para todo mundo, mas a coisa tecnologia me deixa um pouquinho ansiosa, mas no final deu certo. Mas então, só vou falar um pouquinho, assim, de como que foi meu caminho, né, dentro do Petwork, como que eu conheci o Petwork, assim, eu sempre busquei um caminho espiritual, acho que desde a minha adolescência, que eu comecei a buscar, minha família é católica, mas eu entrei, já comecei a buscar, porque para mim me satisfazia muito, né, a ideia, né, da igreja, do catolicismo, aí entrei para o espiritismo, comecei a ler sobre a reencarnação, isso eu tinha uns 12 anos, assim, quando eu comecei a minha busca e já enfrentar os meus medos, né, eu sempre fui muito sensível e sentia muita energia, então aprendi a lidar com esses medos infantis, assim, desde pequena, e sempre busquei muito, aí fui por vários caminhos, fui para Samael, depois fui para o Trigueirinho, depois entrei para o grupo do Yogananda, fui devota de Yogananda, mas mesmo assim ainda tinha, né, aquela inquietação que a gente vai descobrindo que só meditar não resolve, que a gente tem que olhar para a nossa sombra mesmo, porque senão as coisas ficam lá guardadas, né? Então, no ano de 2000, eu entrei numa livraria, na leitura, e achei o livro, O Eu Sem Defesas. E na livraria eu comecei a folhear o livro e fui lendo a orelha do livro e me identifiquei na hora, assim, com o caminho. Falei, nossa, eu quero trabalhar com isso. Naquele momento eu decidi que eu queria trabalhar com isso e fui buscar aqui em Belo Horizonte quem já trabalhava, né? Na época ainda tinha pouquinha gente, né? Então, fui para a Regina Brossel, ela estava com um problema pessoal, me indicou para a Regina Lacerda. Esperei um ano para entrar num grupo, porque tinha muito poucos ainda. Enquanto, nesse ano, eu fui trabalhando tudo que tinha naquele livro, fazendo todos aqueles exercícios que tem naquele livro. Então, já comecei, assim, já entendendo um pouquinho, né? E com um ano de grupo, eu decidi entrar para a formação. Então, foi uma coisa assim que bateu assim mesmo desde o primeiro momento, né? E é isso. Então, assim começou minha trajetória e é isso. Então, agora a gente vai
começar a fazer. A que eu queria falar, até comecei com a Célia, assim, durante a apresentação, se alguém quiser fazer uma pergunta. Ah, uma pessoa que me perguntou antes, que é a Mônica, que se eu ia falar português ou se eu ia falar petchworkies. Então, eu queria saber aqui se tem muitas pessoas que não são do caminho do Petwork, para eu saber mais ou menos, assim, que tem jeito. Como é que vocês conseguem saber? Alguém levanta, eles levantam a mão, não sei como é que faz isso, para eu poder saber se tem muita gente aqui que não conhece. Como é que faz? Pelo jeito, todo mundo é do Petwork, ninguém levantou a mão. Ninguém levantou Quem a não, mão? quem não é, levanta a mão. Pelo jeito, você Ô, pode falar Marta. petchworkês que vai dar tudo certo. Então tá, foi a Mônica, Mônica Mourão, é aquela menina que é dentista, não é a Mônica? É. Ela que me perguntou. Ah, então. Então tá bom. Então fica mais tranquilo assim, porque a gente já sabe, porque realmente é diferente, né? Então vou colocar uma musiquinha aqui, só para a gente fazer uma respiração. Então, eu queria que a gente fizesse uma respiração, que é aquela respiração da coerência cardíaca, que ajuda a gente a conectar mais internamente, a harmonizar coração e mente, né? Hoje tem se falado muito nessa meditação, nessa respiração e na meditação da coerência cardíaca, que ajuda a gente a harmonizar, liberar peptídeos, liberar emoções guardadas. Então, assim, ajuda muito na ansiedade, quem tem pânico também, fazer essa respiração pelo menos umas 2 vezes por dia é uma boa dica, assim. Então, é uma respiração simples, né? Que a gente vai respirar contando até 5 e soltar contando até 5. Eu não vou contar, cada um conta, enquanto isso eu só vou pôr uma musiquinha, vai ser coisa assim de no máximo de 1 minuto a 2, para a gente respirar e harmonizar e conectar. Enquanto vocês vão respirando, eu vou conduzir um pouquinho uma meditaçãozinha curtinha, tá bom? Agora deixa eu ver se eu consigo pôr a música aqui, né, Célia? A aulinha que a Célia me deu aqui, né, Célia? Vamos lá, vai dar certo. Agora. Pronto, cadê? Cadê a música? Oi, Jesus. Aí essa Quer que eu parte coloque? eu não estou conseguindo Já, achar. já compartilhou, agora põe a música. Já? Já. Então, deixa eu ver aqui. Onde que está a música? Ixi, gente. Realmente. Achei. Agora, eu que sumi da tela. Ah, meu Deus, cadê? Nós estamos te Voltou. vendo, pode fazer. Voltei. Gente, é a primeira vez que eu faço essa reunião no Zoom, então para mim é um pouquinho sem perfeccionismo, tá, gente? Então vamos só fechar os olhos um minutinho. E aí a gente vai fazer essa respiração. No Pode tempo de abaixar um você. pouquinho. Oi? Abaixar? Tá bom assim o som? Tá. Então, vamos fechar os olhos. E aí vamos colocar atenção na respiração. Vamos fazer uma respiração profunda, levando o ar até o abdômen. E aí, quando você inspirar, você vai expandir um pouquinho o seu abdômen. Quando você soltar o ar, você vai contrair um pouquinho o seu abdômen. E você vai contar. Inspirar, contando até 5, e soltar o ar, contando até 5. Então, vamos fazendo essa respiração, observando a sua respiração. Vai colocando toda a atenção na sua respiração, toda a atenção no seu corpo.
nesse momento, aqui agora. E vai encontrando dentro de você um lugar de paz, de calma, de serenidade, um lugar de conexão com o seu Deus interno, com a sua essência divina. Então apenas respire e conecte-se com você mesmo, com a sua essência. Encontrando esse lugar de paz, de calma, de serenidade dentro de você. Convide seu eu superior para estar com você aqui agora, te ajudando a ampliar a sua percepção, para que a nossa conversa aqui hoje te traga mais clareza, mais consciência, mais luz, para aquilo que você precisa agora na sua vida. Então, traga toda a atenção para o seu interior. Apenas respire. Permitindo-se essa conexão com o seu eu interno, reconhecendo dentro de você essa presença amorosa e compassiva. Apenas respira e permita essa conexão com a sua essência, com Deus dentro de você. Agora faça mais uma respiração e vá voltando devagar. Vai abrindo os olhos e voltando a sua atenção para aqui e agora. Continua baixando aqui. Isso, devagar vai abrindo os olhos. Bom, é isso, gente. Todo mundo já voltou? Então, tá bom. Então, a gente vai agora começar. Vou começar a falar, né, sobre o tema, que é um tema que eu acho que dá para a gente ficar nele muito tempo na vida, porque realmente não tem quem não tenha, né? Um perfeccionismo. Então, Célia, você pode começar a colocar o slide, já que o meu aqui não deu certo. Para o seu compartilhamento. Espera aí só um pouquinho. Agora deixa eu aumentar meu volume, que eu não estou te ouvindo. Pronto. Para de compartilhar, por favor, o som. Ah, tá. Então... Parou? Stop share lá em cima, Nami. Aqui, ó. Ah, tá. Uhum. Ok. Sim.
Bom, então o tema, né? O próprio título já fala sobre como o perfeccionismo obstrui a nossa felicidade, né? Então, essa palestra, né, o guia começa falando sobre o que é encontrar Deus, né? Que ele fala que encontrar Deus é encontrar o eu real. E encontrar o eu real tem a ver com a gente assumir a autorresponsabilidade, conseguir dar e receber alegria, né, na nossa vida, ter a coragem de ser a gente mesmo, sem a necessidade de aprovação, ser capaz de amar e despertar, né, para quem nós realmente somos, reconhecer a nossa natureza divina, né? E isso leva um tempo para a gente fazer, né? Não tem jeito de ser esse crescimento ser rápido, ele é passo a passo e leva um tempo, né? Eu gosto de falar que a gente vem para a encarnação como se tivesse uma pilha assim de tarefas, né? Uma folha ali de arquivos, e a gente tem que ir olhando para cada uma daquelas páginas e trabalhando cada questão que vai aparecendo na nossa vida. Então, é passo a passo, não tem jeito de ser imediato. E quando a gente quer essa perfeição imediata, né? Isso vai realmente travar e trazer muita ansiedade, angústia, muitos incômodos, né? Então, você pode passar, Célia, o próximo slide. Então, ele fala, né, que essa... Aí diminuiu um pouquinho aqui. Não, mas está dando para ver. Então, ele fala que a realidade deste mundo é a imperfeição. E o estado pessoal da alma é a queixa contra a imperfeição, e é preciso encarar essa verdade. Então, o que ele quer dizer? Que realmente, né, a gente vem para esse planeta, já tudo combinadinho lá em cima, né, antes de vir para cá. A gente fez essa escolha de estar aqui, sabendo que é um mundo de dualidade, e que é através dessa dualidade que a gente pode encontrar a unidade. Só que quando chega aqui, a gente não começa a se debater quando vem as questões que a gente mesmo decidiu que ia olhar para elas, né? Então, começa a entrar nesse estado aí de queixa contra a imperfeição, contra o relacionamento com as pessoas, contra os problemas da vida, em relação a nós mesmos, porque a gente é imperfeito. Justamente por isso, estamos nesse planeta. Eu falo que se a gente não precisasse lidar com essas questões, eu já tinha ido para um outro planeta, né, mais evoluído que a Terra. Então, se a gente está aqui, é porque a gente realmente precisa. E eu sou muito um exemplo disso, assim, porque quando eu comecei a me deparar com os conflitos, né, da vida, eu não queria muito ficar aqui, não. Eu tinha vontade de ir embora, né? Então, eu achava muito difícil lidar com esse mundo, com tantos conflitos, com tantas dificuldades, com tantas negatividades, né, que fazem parte da vida aqui. E então, acho que foi mesmo só depois que eu entrei dentro com o Petro que eu comecei a perceber, bom, gente, se eu estou aqui, né, porque eu tenho minha sombra e eu preciso transformar essa parte em mim para eu ficar em paz, né? Então, eu precisei aceitar essa realidade. E só quando a gente realmente aceita que a realidade aqui é a imperfeição, que o mundo é dual e que a gente está aqui com uma tarefa, que a gente consegue aceitar, né? Que tem essa pilhinha de coisas ali para a gente transformar e consegue ficar mais em paz, né? Quando vem os desafios, olhar para eles, encarar esses desafios e ver o que precisa ser transformado, né? Então, pode passar, Célia. Então, começa essas exigências, né, que a gente tem, que esses deverias, né, que a gente já deveria ter resolvido os problemas, enquanto eu tiver problema eu não posso ser feliz,
Aí eu fico esperando um momento da minha vida que eu vou ser perfeito, que eu vou ser feliz. E isso não existe, né? A gente tem momentos. É possível a gente, ele fala nessa palestra, é possível a gente ser feliz com os problemas, né? Se a gente encara dessa forma, que a gente está aqui para isso, a gente consegue, tá? Tem isso aqui para resolver. E todo problema, se a gente busca, a gente vai encontrar uma solução, e essa solução sempre está dentro de nós, né? Então, olhar para isso e aceitar essa realidade, que não tem jeito de não ter problema, que faz parte, eu acho que isso ajuda a ficar mais leve, né, a nossa estada aqui, e assumir a autorresponsabilidade mesmo, né? Se eu estou aqui, é porque eu preciso estar aqui, né? E falar, e aceitar que a gente falar sim para a vida, né? Falar esse sim para a vida, que muitas vezes a gente demora para falar esse sim completo para a vida, sabe? Falar sim, eu aceito, sim, eu concordo, isso faz parte. Começando já com os nossos pais, né? Quando eu comecei a estudar constelação também, foi uma coisa que me ajudou muito, porque a questão com os nossos pais, né? Ela é muito importante da gente lidar, e todos nós temos queixas com os nossos pais, né? Como eles representam essa dualidade básica que tem dentro de nós, enquanto a gente também não resolve essa questão com os nossos pais, que é um sim 100%, precisa ser 100%, né? Em relação aos nossos pais, aceitar como eles são, porque eles também foram escolhidos por nós, né? E eles nos deram a oportunidade de estar aqui para poder evoluir, né? Então, esse sim para os nossos pais, independente do que aconteceu, né? Olhar para as queixas, né? Lógico que a gente sabe que a gente precisa fazer aquele trabalho mesmo de liberar todos os sentimentos negativos, todas as queixas, todas as nossas emoções, e depois entrar num acordo com isso e falar um sim para os nossos pais, e isso muitas vezes leva tempo, né? Leva tempo, assim, a gente precisa ir e voltar naquelas questõezinhas básicas lá que a gente traz na relação com os pais, e isso muda muito. Eu falo por mim, assim, que eu sinto que mudou muito depois que eu realmente falei para mim, assim, agora eu tomei meus pais 100%, meu pai e minha mãe, e isso mudou muito, né? Então, começa com essas queixas aí com os pais, que eu acho que não tem quem não tenha, né? Então, pode passar mais um pouquinho, Célia? Eu falei um pouquinho disso já, né? Que ninguém tem que ser sem problemas, que o perfeccionismo, quando a gente cria essa exigência, que a gente precisa, tudo tem que dar certo, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser, as pessoas têm que ser perfeitas, e cria uma cobrança interna, né, muito grande, isso vai gerar esses sentimentos aí de inadequação, de inferioridade, principalmente essa questão da falta de valor, que é uma questão que hoje eu vejo muito assim dentro do caminho, que todos nós temos essa questão de sentir que eu só vou ter valor quando eu tiver isso, ou quando eu for aquilo, e quando a gente muda essa percepção, né, e reconhece o nosso valor, mesmo com os defeitos que nós temos, com as imperfeições que nós temos, isso também muda muito o nosso jeito de estar na vida, essa aceitação do nosso eu real, que é a misturinha, né, do eu inferior e do eu superior. Então, isso libera muita energia negativa, assim, essa mudança da percepção do nosso valor, né, da nossa autoestima. Então, isso eu acho que assim, isso gera muito perfeccionismo, né? Quando a gente tem essa sensação de não ser bom o suficiente, dessa falta de valor, dessa cobrança, né? É isso. Então, gera vergonha, gera culpa, gera ressentimentos. Então, é isso. Passa mais um pouquinho. Deixa eu ver mais o quê.
Então, ele fala também que, né, intelectualmente, todo mundo fala, eu não sou perfeito, o mundo não é perfeito, as pessoas não estão perfeitas. Só que não é só esse conceito racional, né? Esse conhecimento tem que ser emocional, né? Então, intelectualmente, todos sabemos que não existe perfeição, mas a experiência emocional desse conhecimento está distante do que inibe uma vida feliz. Então, tem que ser uma consciência, você tem que realmente sentir isso, saber e ter essa flexibilidade, né? De saber que a gente está aqui num mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas, e emocionalmente lidar com isso é agir de forma diferente do que só reagir às situações que acontecem na nossa vida, que a gente só percebe que a gente mudou mesmo depois que a gente age diferente, né? E isso precisa ser uma experiência sentida, né? Emocionalmente você falar esse sim e aceitar de verdade. Isso, quando a gente ainda tem muitas queixas, muitas reclamações, mostra que a gente ainda não conseguiu ter essa experiência emocional e que inibe a gente de ter uma vida boa, assim, né? Que não é 100% feliz, mas que é possível a gente viver a vida com tantos prazeres que tem, com tantas pessoas boas que estão na nossa vida, e isso já é bom o suficiente. Mas enquanto não for tudo 100%, a gente está lá reclamando e se queixando, né? Isso gera mais disso, né? Quanto mais a gente reclama, gera mais do que daquilo que a gente reclama. Então, pode passar, Célia? Então, quanto mais aceitarmos a imperfeição da vida dos outros e a nossa própria, mais alegria poderemos dar e receber. Então, isso parece meio dual, né? Mas, na verdade, é isso mesmo, né? Porque se a gente aceita a gente mesmo com as nossas imperfeições, vai diminuir toda essa cobrança e essa exigência, essa rigidez, essa ansiedade. Você vai estar mais relaxado, podendo fazer essa troca de uma forma mais tranquila, mais amorosa, sem cobranças, né? Então, isso realmente muda muito, né? E saber que tem coisas que é possível mudar e tem outras coisas que simplesmente a gente só tem que aceitar, que não vai ter jeito de mudar. Como, por exemplo, os nossos pais, né? Não tem jeito de mudar nossos pais. E, na verdade, ninguém quer, né? Quando a gente pensa assim, será que eu... Não sei, deve ter alguém que queira, né? Tem de tudo nesse mundo. Mas, assim, eu não quero mudar de pai, eu não quero mudar de mãe, por mais que, né, conflituoso que seja. Eu não quero nem mudar eu mesma. Você queria ter a vida daquela outra pessoa? Não, no fundo a gente quer ser a gente mesmo, né? A gente não quer a vida dos outros. A gente se compara muito, mas a gente não quer ter o jeito do outro. Então, aceitar também o jeito que nós somos, sem comparar muito, isso é outra coisa que eu aprendi muito também, né, no meu caminho, de aceitar como eu sou. O jeito que o outro faz é diferente do meu jeito de fazer. Até para começar, né, o trabalho com Patrick, assim, a gente no começo se compara muito com as outras helpers, com as outras professoras. Nossa, eu nunca vou conseguir. E não vai mesmo, porque você tem que encontrar o seu jeito, né? Então, às vezes, esses padrões que a gente se coloca, né? E aquilo vira uma exigência, e aquilo vira, às vezes, um impedimento da gente fazer alguma coisa, porque a gente acha que o outro sabe fazer melhor, que o meu jeito não é tão bom. Então, aceitar o nosso jeito, e uma coisa que também eu acho que é muito importante, que eu gosto de falar assim, que cada um tem um jeitinho único e especial de ser, né? Cada um tem um sabor, né? Que é como se nós fôssemos uma pecinha de um quebra-cabeça em volta do mundo, e cada um tem um formato. E sem um de nós vai estar faltando. Então, assim, cada um tem o seu jeito de contribuir e que não é perfeito, né? Mas que é bom o suficiente. Então, pode passar. Alguém quer perguntar alguma coisa?
É tão estranho eu ficar falando e todo mundo mudo. Alguém quer perguntar? Ô, Claudete, então posso só, você está falando sobre comparação, eu ouvi recente, né, a Ivone falando assim, que essa comparação, ela é uma falta de ética espiritual, e realmente, né, nos compararmos ao outro, vai para esse lugar de eu não sou tão perfeita quanto o outro, né, então assim, eu exijo de mim, eu exijo do outro, e também não me dou, igual você está falando, eu não busco encontrar o meu jeito, né, muito lindo que Uhum, você coloca, obrigada. sim. Quem é que está falando? Vânia. Vânia, é isso mesmo, Vânia, é isso, né? Encontrar o nosso jeito de ser, que é único, assim. Eu gosto de pensar, gente, esse milhões, bilhões de pessoas que tem no planeta, cada um é de um jeito, sabe? E isso eu acho muito especial. Eu acho muito especial. Quando eu fui descobrindo isso, eu fui cada vez mais me reconhecendo, me valorizando, porque Deus criou cada um de nós de um jeito diferente. Isso é muito especial. Eu acho isso muito lindo, assim, sabe? Ver a diferença e o que cada um traz ali, né, na sua essência. Então é isso. Então é preciso estar consciente das suas exigências internas de perfeição que não são compatíveis com a realidade. Então, tá. O que a gente gostaria, o que a gente acha que a gente deveria, e que muitas vezes não é compatível com a nossa realidade, que muitas vezes vem desses padrões internos e também externos dessa comparação, achando que a gente tem que ser tudo igual. Hoje eu acho muito assim, esse mundo hoje moderno, que todo mundo quer ter tudo muito igual, muito parecido, a casa tal, o carro tal, o jeito de vestir tal. Eu acho que a gente esquece um pouco da nossa individualidade, a gente se perde, né? Da nossa própria individualidade quando a gente exige mesmo que a gente seja de um jeito que não é o nosso jeito de ser e que muitas vezes não é compatível com a nossa realidade, assim. Estou lembrando até de um cliente que ele contando a história assim que ele queria fazer uma festa, que ele estava muito animado com a festa da formatura dele, mas que ele queria que fosse perfeito. E aí depois ele começou a falar um dia na sessão que a prima fez uma festa lá em Ouro Preto com 200 pessoas, com banda, que a festa começou à tarde, foi até de madrugada, que aquilo foi maravilhoso e tal. Eu perguntei para ele, mas esse é o seu jeito, assim, de fazer? Ele é todo mais sereno, mais quietinho. Ele pensou um pouquinho e falou assim, realmente não. Realmente eu não queria daquele jeito. Não é o meu jeito de fazer as coisas, não é o meu jeito de ser. Então, assim, às vezes a gente fica querendo uma coisa que não é o nosso jeito de ser, né? E isso não é compatível com a sua realidade, isso se torna uma exigência interna. Isso vai te trazer angústia, tristeza, ansiedade, porque você está se comparando com uma coisa que não é aquilo, né? Então, eu acho que isso fala muito dessa, o que está de acordo com a sua realidade, né? E a gente chegar nesse ponto para ficar mais em paz, né? Então, pode passar, Célia. Então, essa parte aqui que ele fala que a gente reprime as nossas não realizações, as nossas frustrações com conhecimento superficial de que não é possível alcançar a perfeição almejada. Então, que a gente precisa ter consciência do que falta, do que nos falta. O que a gente está sentindo falta e que às vezes não é compatível com a realidade, né? Então, assim, quando a gente percebe, trazer para a consciência o que eu sinto falta, né? E perceber se aquilo que eu sinto falta é possível eu alcançar ou é melhor eu aceitar, isso vai diminuir muito essa frustração que vem dessa falta de consciência do que falta, né? Então, o que falta? Eu quero isso mesmo? Isso é uma necessidade real minha? É da minha essência? Ou isso é do meu ego? Né? E perceber isso. Se é uma coisa que é da sua essência, o que eu vou fazer para chegar nessa realização? Né? E trilhar esse caminho aí que a gente sabe, que é olhar para a sombra, que é olhar para as crenças, que é
perceber mais os sentimentos, né? Então, é isso. Então, pode passar. Célia, pode passar. Então, é preciso encarar de um jeito novo os seus desejos insatisfeitos e as suas queixas contra a vida e contra as outras pessoas, né? Então, como é que vocês se relacionam, né, com esses desejos insatisfeitos e com essas queixas? Então, é importante a gente fazer essa lista, né? Desses desejos insatisfeitos, dessas queixas. Acho que todo mundo aqui faz Petwork sabe muito bem como é que a gente precisa fazer isso, né? Colocar no papel, olhar para isso e ver se o que está dentro da nossa realidade, que é possível alcançar, e o que é melhor aceitar. Mas ficar sempre nessa percepção, né, dessas queixas, dessas reclamações, desse ressentimento em relação às imperfeições, né? E principalmente no relacionamento com as outras pessoas, assim, a gente exige muito, né, no relacionamento com as pessoas. Qualquer coisinha já né, já vira um grande incômodo, né? Então, quando a gente também se aceita mais e reconhece os nossos defeitos, aquelas críticas, às vezes, que as pessoas fazem em relação a gente, elas não se tornam algo tão grande, né? Aquela parte que a gente tem que olhar, é verdade, né? O que essa pessoa está falando, ou não é, ou é um exagero, ou se é verdade, o que eu vou fazer para mudar isso, né? Então, na relação com as pessoas aparece muito, né? Essa queixa contra a imperfeição, e não é coerente. Se todo mundo é imperfeito, se a vida é imperfeita, se a gente é imperfeito, como que a gente quer que o outro seja perfeito com a gente, né? Não tem jeito. Então, perceber também de que forma que vocês acham que vocês são lesados, né? No relacionamento com as pessoas, ou em relação à vida, que você não está recebendo tanto quanto você acha que você deveria, que o outro não está te dando tanto que você acha que você merece receber, né? Então, olhar para isso também, trazer mais clareza, porque às vezes essas exigências em relação aos outros, né, a gente sabe que são necessidades nossas que não foram preenchidas lá atrás, na infância, e que se tornam exigências na relação com as pessoas, principalmente com parceiro, né? Que a gente projeta muito essas necessidades insatisfeitas e quer que o outro preencha aquilo que nos falta e que só a gente mesmo pode se dar, né? Então, pode passar. Se alguém quiser também falar mais alguma coisa, perguntar. Alguém quer perguntar, gente? Não? Então, para aceitar a imperfeição, você precisa estar consciente do seu ressentimento contra a imperfeição. Então, acho que eu já falei disso, né? Então, é preciso estar atento, né? Fazer lá a revisão diária, colocar lá a listinha dos seus ressentimentos, né? Contra a imperfeição do outro, da vida, a sua. Então, você não tem que ser perfeito e sem problemas. O crescimento é passo a passo, sua exigência e vergonha tornam o crescimento impossível. Então, a gente acha que a gente já tem que ser perfeito agora, né? Eu lembro quando eu até falei isso lá no grupo, que eu achava que quando eu fosse helper eu ia ser perfeita. Eu não sou perfeita, não, eu ia ser iluminada ainda, né? Então, quando eu formei, eu falei, gente, eu não iluminei ainda, eu não sou perfeita, ainda tem muito trabalho pela frente. E é assim, na verdade, é uma base, né? Todo esse caminho, assim, é uma base para a gente ter essa maturidade de lidar com as coisas que vão acontecendo.
e olhar de um jeito novo para essas outras, com todo esse conhecimento que a gente tem, né, dentro desse caminho, tudo que vai acontecendo é olhar com esse olhar, né, ir para dentro mesmo e saber que aquela pilha ali não acabou, a pilha que você tem que transformar e acabar com ela, sabe? Tipo assim, imagina no escritório, aquele bolinho de papel ali que você vai pegando, uma amassando, mas de vez em quando volta, né? Aquela mesma coisa ali. Então, enquanto não acabar, enquanto vem acontecendo coisas, não acabou, você ainda precisa, e eu acho que isso é até o fim da vida, e talvez na próxima a gente vai precisar ainda de lidar com essas questões, então essa exigência faz com que às vezes a gente fique estagnado, né? Porque a gente quer que resolva agora. E não tem jeito de resolver agora, né? Tudo tem tempo, né? Então, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Uma coisa que ele fala que é interessante também é que quando a gente percebe que a gente não resolveu aquele problema, ou que a gente talvez ache que a gente nem vai conseguir, a gente às vezes vem um desânimo, tem uma tendência a desanimar. Então, é aquele momento que a gente vai lá embaixo e desanima, nossa, fiz tudo isso e não adiantou nada, parece que eu não andei nada, parece que eu estou no mesmo lugar, né? Todos nós acho que temos esse momento dentro do caminho que pá, a gente começa a reclamar que parece que não adiantou nada, que eu voltei no mesmo lugar, mas aquele não é o mesmo lugar. Aquele é um lugar que a questão pode ser a mesma, mas o jeito de você lidar, com certeza já é diferente, ou pelo menos pode ser diferente, né? Com toda a caminhada que a gente fez. Então, assim, e quando vem esse desânimo, é importante olhar para esse desânimo, né? Que vem lá ainda dessas nosso eu inferiorzinho lá cobrando e de achar que a gente já tinha que ter mudado agora. Então, e começa às vezes a achar assim, ah, nossa, para que estar aqui nessa vida, né? Começa a vir aquele desânimo. Mas o guia fala muito desse movimento do crescimento das linhas ascendentes e descendentes, né? Tem aquela palestra que ele fala disso e é importante saber que tem hora que a gente vai estar lá na descendente, só que a gente, com o tempo, a gente não precisa ficar tanto tempo lá embaixo, né? Acho que todo mundo que está nesse caminho percebe que no começo, quando vem, às vezes, uma questão, a gente vai lá e fica um tempão naquele sentimento negativo e custa para sair de lá. E com o tempo que a gente vai tomando consciência, aprendendo a lidar com essas questões, a gente vai, lida com aquilo e sobe de novo. Mas o processo é esse, né? Esse crescimento da ascendente e descendente. A gente vai lá embaixo, sobe, vai lá embaixo, sobe. Então, isso também faz parte do nosso crescimento. Não dá para ser linear, né? Isso também é saber que na hora que vem aquele momento lá, ok, está na hora de eu olhar mais fundo, de eu aprofundar, de eu perceber o que eu ainda não vi, o que eu ainda não liberei e tomar fôlego, né? Para lidar com aquela questão ali e saber que vai passar, né? Aquilo ali também vai passar, né? Então, sair dessa luta ou da negação ou da desistência, né? E às vezes uma preguiça que tem de olhar para aquilo que às vezes parece que está repetindo, né? Então é isso. E a vergonha, né, também vem muito da nossa autoimagem idealizada, de achar que a gente já tinha que ter resolvido tudo e não querer, né, mostrar que você ainda tem aquela questão ali que não foi resolvida. Então, pode passar, Célia. Deixa eu ver. Então, uma boa abordagem é encontrar o que sentem, o que desejam e qual é o objetivo mais profundo da sua essência, e não do seu ego compulsivo, obstinado e orgulhoso e medroso, né?
Então, o que que eu quero na minha essência, né? O que que tem a ver comigo, aquilo que eu falei antes, assim? O que que tem a ver com o meu jeito, com a minha personalidade, com o meu jeito de ser, com a minha essência, né? E, então, perceber isso que é o seu jeito de ser, né? Que tenha mais a ver com esses valores da nossa essência do que com os valores de aparência, né? Tem mais a ver com o seu eu real. Porque o perfeccionismo está tampando aqui. Estou conseguindo ler essa parte aqui. Não sei o que é que eu escrevi aqui, não. E seu crescimento causa rigidez e extremismo interior. O perfeccionismo. Limita. Ah, tá. Limita. É isso. Limita seu crescimento, causa rigidez e extremismo exterior. Né? E interior também, né? Essas cobranças que a gente faz, né? Então, é isso, encontrar seus próprios valores que não são das outras pessoas, nem do mundo, nem da religião, nem às vezes da família, né? Nem de autoridades e normas externas, que tem muito a ver com o que é a minha lei pessoal, né? Qual que é a minha lei pessoal, né? O que tem a ver comigo? Então, pode passar. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar antes de entrar nessa parte. Então, essa parte aqui que o guia fala que uma das coisas que impede muito, né, da gente estar no nosso eu real é a manipulação das emoções. E isso tem muito a ver com essa palestra do perfeccionismo, né, tanto que está aqui, porque faz com que a gente exagere muito, dramatize muito, dependendo da sua personalidade, se você mais poder, principalmente, você vai ter a tendência de exagerar, de manipular, de dramatizar, e isso impede de você perceber o que você realmente sente. Qual que é o seu sentimento real, que muitas vezes essa manipulação de emoções é uma manipulação em relação ao outro, é uma manipulação em relação até a Deus, né? Olha aqui, você não está me vendo, se eu estou aqui pedindo e nada resolve, né? Então, esse exagero é uma manipulação que a gente faz e a gente precisa perceber quando a gente está exagerando, porque o eu real, ele é espontâneo, né? E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso faz a gente perder a noção de como que é o nosso eu real, né? Quando a gente usa esses mecanismos de defesa, que é uma proteção para a gente não sentir a dor, então encontrar esse seu jeito, né? Quando você perceber que você está exagerando ou que você está reprimindo as suas emoções, você chegar no ponto, o que é que eu sinto mesmo lá no fundo? Por isso a revisão diária é tão importante, a gente está sempre nesse observador amoroso e compassivo com a gente mesmo, para poder chegar no que é o sentimento real, né? A gente está sempre no nosso sentimento verdadeiro, faz a gente estar no eu real, que ele fala também que estar no eu real é encontrar Deus. Eu achei isso muito lindo, assim, que ele fala que estar no eu real é estar em Deus, né? Então, pode passar. Então, essas duas formas, né? É importante perceber qual que é a sua forma de manipular suas emoções, se é super dramatizar, expressar sentimentos mais fortes do que eles realmente são, que é essa maneira de manipular, de forçar o outro, de querer forçar a vida, forçar Deus, né? Então, pode passar. E a repressão, que é tornar os sentimentos
mais fracos do que eles são, que é a tendência mais da serenidade, né? Isso impede as nossas capacidades criativas e intuitivas de se desenvolverem. Então, olhando para isso, né, nos conflitos, nas revisões diárias, vocês vão começar a perceber como é que vocês fazem isso. Pode passar. Então, permitam que os seus sentimentos atinjam a superfície da sua consciência. Então, o tempo inteiro, né, dentro desse caminho, a gente aprende a olhar para os nossos sentimentos, aceitar todos os sentimentos, principalmente os negativos, porque a gente não quer olhar para esses, porque quando a gente aceita, a gente acha que a gente está se piorando, né? Então, aceitar a raiva, aceitar o medo, aceitar o orgulho, aceitar a tristeza, todos os sentimentos fazem parte, isso para mim também foi uma das coisas mais libertadoras, né, dentro do PET, porque é saber que eu sou humana e que eu tenho todos os sentimentos, os mais bonitos e os mais feios, todos fazem parte, né? E como que eu vou lidar com eles, que daquilo tudo é um ensinamento para mim, né? Gosto muito daquela poesia do Rumi, que fala, né, que os sentimentos são como mestres, né, que cada um tem um quarto na casa e que cada um vem com o mestre ensinar algo para a gente. Então, aceitar todos os sentimentos também faz toda a diferença, e todos, os bons e os negativos, já que a gente tem, né, nossos dois ladinhos aqui, nosso inferior, nosso superior, eu gosto de falar o anjinho e o diabinho, e eles fazem parte, né? É o nosso eu real. Então, pode passar. Então, reconhecer uma emoção desagradável jamais prejudica o eu ou os outros, apenas te liberta. Então, gente, é isso. São 6h30. Eu acho que é o último slide, não é, Célia? Então, eu preparei um exercíciozinho assim, simples. Para viver a partir do seu eu real, você precisa estar disposto a descobrir como é verdadeiramente o seu eu real. Eu acho que a gente sempre perceber se a gente está sendo espontâneo, né? Faz a gente perceber se a gente está sendo o eu real, né? Então é isso, meninas. Meninos, não sei se tem homem aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente passar para o exercício? Tem alguma pergunta, gente? Tá, é Oi. Kênia. Ei, Kênia, boa, Kênia. hoje eu estava, desde sexta-feira, eu estava um pouco ansiosa, queria assistir essa live de todo jeito, porque eu acho que ela linka muito com esse lado meu perfeccionismo que eu tenho, sabe? Uhum. E ler desde lá de trás, você sabe um pouco dessa história, né, das dificuldades que eu tenho, de estar no meu eu, né, nesse eu real, verdadeiro, sem colocar, né, pessoas assim, idealizar, né, é Aham. daquela forma. Então, Uhum. cada vez mais, quando eu escuto ou quando eu tenho a oportunidade, né, de escutar sobre essa palestra, para mim, ela é assim bem forte, porque eu Uhum. vejo ainda que eu estou naquele lugar onde a minha exigência e vergonha tornam o crescimento impossível. Eu acho que esse ponto
na palestra, ele Uhum. mostra um pouco onde eu me recuo também, sabe? Com Sim. as minhas dificuldades. Então, uma delas, por Uhum. exemplo, é abrir grupo, né? Então, é de expor, de estar ali. E quando a Uhum. gente volta, né, para esse lugar onde está tudo certo, você não tem que corresponder, né, a ninguém nesse lugar, que você tem sua forma, isso dá um Aham. alívio muito grande, sabe? Então, Sim. assim, achei ótimo escutar isso de novo, essa Uhum. colocação. Eu acho que é uma forma da gente poder trabalhar esse lugar, né? Ainda Aham. que em cada um de nós, de alguma forma, mexe, né? Então, tá lindo o Aham. trabalho. Parabéns, obrigado. Aham. É Obrigado mesmo, porque escutar isso. isso para mim E só olhar me se é isso traz mesmo que você luz. quer. Se é, se, É, é. Aham. Ver suas motivações, né, para isso, né? isso. Que a gente sempre tem motivações misturadas, né? Uhum. Saudáveis e doentias junto, então olhar para isso para te trazer mais clareza de onde vem esse seu desejo, né? E dessa consciência, né? Que ela seja assim, ver essas exigências, né? Que a gente tem em relação a Uhum. tudo isso, né? As Então, alivia, comparações, né? alivia quando a gente sabe que a gente tem a nossa forma, né? E Isso, que é importante olhar para isso, sim. né? Tá bom, Obrigada. querida. Eu também gostaria de falar, porque esse tema é um dos temas muito assim, foco para o meu trabalho, sabe? Porque o perfeccionismo me paralisava mais do que paralisa hoje, mas ainda às vezes eu acho assim, que o fato de querer que seja perfeito não me impede, às vezes, de inovar, de apresentar uma ideia, de me validar em algumas coisas, Uhum, de abrir caminhos. E às uhum, vezes, e aí, ao mesmo tempo, fico pensando, não, gente, esse perfeccionismo não me deixa ser quem eu sou, porque eu uhum. escondo que poderia ser o diferente. Eu não tenho, Sim. o que poderia ser diferente e contribuir e ser inovador, Uhum, por achar que é pequeno, que é pouco, aí eu vou vou deixando aquilo invalido. uhum, Invalido o que eu pensei, invalido o que eu criei, invalido o que uhum. tudo, aí fica guardado, né? É E paralisado. uma boa pergunta, né, para todo mundo. É pergunta, né? Completar a frase seria assim: eu só tenho valor se, né? E colocar. Se eu for isso, se eu tiver aquilo, se eu fizer daquele jeito. É bom fazer esse exercício, né? De perceber onde é que você acha que você vai ter. Como que você relaciona o seu valor? Você relaciona o seu valor com o quê? Com ter o quê? Com ser como, né? Porque todo mundo tem no fundinho lá, né? Não tão escondidinho, nem é tão escondidinho mais, né, gente? Essa questão de falta de valor, de não ser bom o suficiente. E acho que para mim isso fez muito sentido, assim, né? Para eu ter valor, eu tenho que ter um sucesso tal, tem que ser igual tal, né? Antes eu tinha essa ideia, né? E hoje tá bom, do jeito que eu sou, tô bem, tô feliz, tô tranquila, é o meu jeito, né? E assim eu posso contribuir muito mais do que querer ser de um jeito diferente que eu sou. É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Sim, eu sou Alda, eu também gostaria de. Olá, boa noite. Eu queria que você falasse uma coisa que me tocou, foi quando você falou sobre a ligação do perfeccionismo, perfeccionismo com o exagero. Uhum, Estão intimamente ligados. Eu pergunto, eu não tinha feito essa ligação, e agora isso tocou muito, porque uhum, eu me percebo como uma pessoa
exagerada, vocabulário, o que é bom é ótimo, perfeito, maravilhoso, o que é ruim é péssimo, é terrível. Na própria fala, eu costumo ser muito intensa, e tenho observado isso de uns anos para cá, e tenho tido o cuidado de não ser mais tão intensa com o próprio vocabulário. E sou perfeccionista. Uhum. E quando você falou isso aqui, eu digo, é o exagero do que é bom, né? O perfeccionismo seria isso, é o bom, o belo, na sua maior, na sua melhor, na sua mais intensa instância. É um Uhum. exagero também, né? Aham. E isso Sim, me marcou muito. entendi. Talvez tenha um desejo de negar o ruim, né? De não querer olhar para o outro lado, aí a tendência é exagerar o bom, né? Pode ser, você que tem que perceber se tem, né, não querer lidar com as coisas que fazem parte e que às vezes são desagradáveis, né? Aí exagera no bom, né? Não sei, tem que ver, né? Obrigada. De nada, prazer. Então, vamos fazer o exercício? Alguém tem uma necessidade muito grande aqui de falar? Alguma coisa? Podemos por exercício, gente? Tá. Célia, você põe? Por favor. Então, eu coloquei umas perguntinhas mais basiquinhas, assim mesmo, porque eu também fiquei sem saber se ia ter gente que não era do patchwork aqui. É, mas é isso. Então, vocês podem responder aí, ou então, não sei, tem tempo, gente? Como é que tá o tempo aí? Vocês que administram o tempo aqui para responder, ou as pessoas fazem depois? Como é que é? Raul, você tem 20 minutinhos. Você pode 20? gerenciar aí dentro do que você demanda, que depois a gente só faz o encerramento. Ah, então tá. Então dá tempo para vocês responderem essas perguntas, né? Então, eu vou fazer a pergunta, eu acho que 10 minutos é um tempo bom para vocês fazerem esse exercício, e depois a gente comenta. Pode ser assim, Acho que fica saudável. né? Então Uhum. tá. Então, 10 minutinhos. Será que a gente põe uma musiquinha de fundo Eu ou ia não te sugerir, precisa? deve ficar bom. É. Então tá bom. Então vou colocar a musiquinha e aí 10 minutinhos para vocês responder. Depois dessa tem mais uma, né, Célia? Tem mais uma. Que não é uma coisa simples também. Acho que vocês já até fizeram. É isso. Tá bom. Então vou colocar a musiquinha aqui. Claudete, então eu Oi. vou parar o compartilhamento, você coloca a música e você vai fazendo as perguntas e as pessoas respondendo, Tá, tá? Para tá. você compartilhar a música, Você não quer pôr aí para mim, não? Você tem a música aí? tenho, mas aí vai ter que compartilhar, Ah, tá? muda o som, né? Tem aquele negócio de que muda. Ô, Isso, Celinha, às vezes é melhor deixar a pergunta mesmo, né? Para o pessoal ir refletindo, cada um no seu tempo. Eu acho que é melhor deixar a pergunta aqui. Então, vamos deixar, vamos. Célia, tenta abrir, coloca a música no seu computador e abre seu áudio, que eu acho que sai junto. Oi, Ivone. Eu ia sugerir você, junto com o slide, colocar o áudio tocando no seu computador, que o som vai sair. Você deixa o áudio aberto. Tá.
Vou colocar aqui. A Célia vai pôr as Está perguntas, né, ouvindo? Célia? Vocês estão ouvindo? Sim. Não. Ah, sim. Então você põe as perguntas de novo, né, Célia? A gente não está vendo as perguntas, não. Vocês estão ouvindo a Não, música? a música A sim, mas música a pergunta saiu a tela do PowerPoint, né? É. Quem sabe a Clau não vai lendo as perguntas para o som ficar tocando? Tem que. Eu tenho que. Aí. Uhum, tá. Então, eu vou ler aqui a primeira pergunta. Você acredita que pode ser feliz mesmo que a sua vida e você sejam imperfeitos? E o que você pensa que já deveria ter ou ser nesse momento da sua vida? Que pode estar relacionado com essa questão de você, né, não se valorizar por isso, né? Acho que eu vou deixar cada um fazendo, porque cada um tem um tempinho aí para responder.
E só falar um pouquinho em relação a essa pergunta aqui, que é o que você exige que não está compatível com a realidade da situação, né? Da situação agora, né? Que pode ser que aquilo que você está exigindo é o que você quer agora, mas pode ser que aquilo, com o tempo, você vai conseguir realizar, mas só que pode ser que não seja agora, que tem coisas que às vezes a gente precisa de tempo, né? E isso também muda muito, né? Diminui a pressão interna. Nossa, tem um pin aqui. O que é esse pin? É um ruidinho. É um barulho. O que será? Será que já pode passar? Próximo, Célia. O outro é mais em relação às emoções, né? Perceber mais como é que você
reage. Uhum. Então, tá bom, gente. Alguém quer compartilhar? Umas duas pessoas que quiserem compartilhar, para a gente não passar muito aqui do tempo. Quem gostaria? Ninguém? Ninguém? Então, tá bom. Vocês terminaram? Deu para trazer alguma clareza, algo novo? Ou mesmo com um olhar novo? Um pouco mais de consciência, um pouco mais de aceitação? Alda, O Cláudia Kênia de novo. Kênia. Eu trouxe o acolhimento, sabe? Que é essa questão, eu até respondi lá na sétima, mas eu fui trazendo ao longo do exercício uma dificuldade que é minha hoje, de um momento que eu estou vivendo. E eu vi que eu estava batendo muito chicote em mim, sabe? Assim, então, o que deu aqui para me sentir é que eu posso me acolher, tá? E tentar deixar que o fluxo aconteça, assim, de uma forma mais amorosa. Acho que isso é muito importante quando a gente está numa situação onde a gente, às vezes, Sim. né, só espelha, né? Só espelha, mas às vezes quer até fazer uma retirada, né, da própria Sim. situação. Então,
foi para mim do exercício aqui que eu pude ver que eu posso me acolher mais, Que sabe? bom, Tentar deixar que o que fluxo bom. mesmo aconteça. Muito Bom, bom. esse acolhimento, né, já vem dessa conexão mesmo com o Uhum. seu eu superior, com Deus em você, que é esse lugar que a gente, quando a gente conecta, né, que a gente precisa Uhum. conectar sempre quando a gente está nesse Sempre. caminho, com essa parte que compreende, que aceita, que acolhe, que está aí Uhum. disponível o tempo todo para a gente, que às vezes no meio do desespero a gente esquece, né? E quando a Foi. gente olha, vai lá no fundo, respira e reconhece que esse Deus amoroso e compassivo está dentro de nós para nos acolher em qualquer momento, né? Nossa, Que que bom. lindo. Não, obrigado mesmo. Foi ótimo. Tá bom, beijo. Beijo. Oi, Clau. Ei, Alda. É Cris. A Cris? Ah, É porque eu tinha levantado a mão também. tá. Mas ela pode falar, depois eu falo. Ficou claro para mim que na situação que eu estou vivendo agora, eu estou brigando com o desejo de que a situação não acontecesse, né? Na realidade, eu não quero, eu não aceito que a situação esteja existindo. E talvez Entendi. esse próprio comportamento traga tanto sofrimento, né? Tanta dor. Sim, porque tem aquilo que a gente não pode, tem aquilo que a gente não quer, né? Quando a gente reconhece que a gente não quer, a gente pode virar essa chave, né? Como que eu faço para aceitar isso que está acontecendo agora? Falo sim para isso, concordo, porque se está acontecendo, tem um aprendizado aí para você, né? Não dá para fugir nem negar. Obrigada. Falou, obrigada a você. Cris? Então a gente fala mais a Cris e depois a gente fecha. Cadê a Cris? Ei, Cris! Pronto, agora eu consegui. Então, nas primeiras das perguntas, as primeiras perguntas, eu consegui acessar um ponto de vulnerabilidade que está difícil para eu aceitar, sabe? Que é uma dificuldade de concentração. Eu vejo uma ansiedade e uma luta para lidar com isso, sabe? E isso amplia esse perfeccionismo dentro de mim, sabe? É um ponto que gera, né, ansiedade enorme dentro de mim e pela falta da concentração que eu gostaria de ter. Eu não estou conseguindo concentrar, estou conseguindo perceber pontos importantes, né, assim, destrinchando o porquê dessa exigência comigo, né, de ser perfeita. Então, eu acessei esses pontos de vulnerabilidade, né? Aonde está essa super exigência em mim. E quando você fala de emoção, se eu represo ou se eu exagero, eu vejo eu oscilando muito no extremo, sabe? De represar e de exagerar. Que gera, inclusive, essa dificuldade de concentração, né? No momento em que eu estou num extremo, no outro, eu tô lutando contra alguma coisa. Sim. Né? Eu perco a concentração, né? Eu aumento a minha ansiedade na briga com a emoção. Então, o que eu estou querendo trazer aqui, que o exercício me trouxe uma visão mais ampla de um contexto, sabe? Do contexto perfeccionismo, é como se eu botasse uma lupa em cima de um determinado ponto e estou vendo que tem uma coisa ligada na outra, sabe?
Sim. que aumenta esse grau de perfeccionismo meu, que gera essa ansiedade, e que a ansiedade também ela vem de uma falta de, né, da dificuldade da concentração, E que mexe com a dos minha medos emoção. também, né? Dos medos, porque a ansiedade fala muito do nosso medo do futuro, né? Então, a olhar para quais são os medos que você tem do futuro em relação a essa questão, né? Nomear esses medos e ver quais são reais e quais são ilusórios também, né? Porque às vezes muitos Sim. medos são ilusórios. Então, olha para os medos, que pode te ajudar a liberar a ansiedade, né? Respirar, fazer exercícios de respiração também pode ajudar bastante, sim. né? Tem feito, tem feito. Então tá, obrigada, Cláudia. Nada, querida. Beijo. Beijo. Então, meninas, só tem meninas, né? A gente pode fechar. Eu quero colocar uma musiquinha só para a gente fechar, que é uma música que eu adoro, que é da Marisa Monte, que chama Pra Melhorar, que tem muito a ver com o nosso tema. E eu acho que eu vou pôr no meu celular aqui. Pode ser? Será que dá para ouvir? Eu posso colocar aqui. Você pode colocar? Posso. Você acha aí que essa música é muito legal e ela tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Agora eu vou aprender a fazer esse trem aqui de Zoom, mas no fim deu certo. Minha resistência. Estou procurando a música. Me lembra que eu te ensino, Claudete, uso o dia inteiro, né? Então, a Alessandra é. É porque, assim, na verdade, eu gosto muito do pessoal, sabe? Eu tenho um pouco, assim, de preguiça dessa tecnologia de ficar, mas foi o que veio. Sei. Mas às vezes é necessário, né? Então, é necessário, sim. Para melhorar, acho que não é assim, não, Célia. Essa. Só de ouvir o pedacinho já sei. Dar e receber alegria, gente. Errado e negativo e que ainda vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar. Acho que pode abrir o microfone aí, gente. Quem quiser cantar. Para iluminar o fim do túnel, luz do céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício pra melhorar. Vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel e a luz do céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar.
Do céu. Oh, ho, ho. Então é isso, gente. Escuta essa musiquinha aí quando o negócio der uma piorada. Põe aí para melhorar. E é isso. Muito obrigada. Foi Essa muito música é bom. ótima. Obrigada, Querida, Cláudia. obrigada, Gratidão, boa noite, gente. Muito Obrigada, obrigada. gente. Boa noite, Boa obrigada. noite. Grata, muito grata, obrigada. Clau, grata a todos. Gratidão. Muito Obrigada, obrigada pela Linda oportunidade. live, linda live. Obrigada, Linda linda. mesmo, linda mesmo. Linda. Opa, que Ah, muita que bom que vocês leveza. gostaram. Tchau, Que tchau. bom, gente. Obrigada. Beijo, beijo. E Beijo, até mais. tchau, Tudo de bom para Tchau, todos. tchau. Beijinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. tchau. Foi linda, Clau. Obrigada, Liberada do Flávia. perfeccionismo. Parabéns, parabéns.